Você quer ser líder. Você quer cantar, mas não se prepara. Você quer ser intercessor, vai lutar contra demônios, mas não veste a armadura. Eu falei com ela: "Filha, você sabe que isso não é de Deus, né?" "Eu sei, mas e agora? O que que eu faço?" Eu falei: Vamos vamos fechar essa brecha agora?" Falei: "Vamos fechar essa brecha agora? Você quer fechar?" "Quero." "Então você vai pedir Então perdão." a gente tem que se esvaziar. Se Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou para viver nessa condição humana, imagine nós. Porque se a gente está trabalhando na cantina, por exemplo, a gente tem que lembrar que é como se fosse uma empresa, mas o dono daquela empresa é Deus. Sim. Os clientes são filhos dele. Não trate mal um dos pequeninos do Senhor. Eu não fui chamado para ser estrela, nem para estar na primeira página de jornal. Eu fui chamado para orar pelas igrejas, pelo Evangelho, e eu faço isso. E quando eu fui em Jerusalém, eu não tinha recurso nenhum, e Deus me deu recurso. Hoje eu iria com facilidade. Se eu vendesse o carro, eu iria. Na época não tinha. 100% Deus. Deus. 100% Deus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu estava no Rio de Janeiro, cantando no karaokê, num bar cheio de drogados e bêbados. E o Espírito Santo me chamou ali. Eu já... Olá, sejam muito bem-vindos ao Essência da Liderança. Este é o segundo episódio do nosso podcast, que tem por objetivo ensinar liderança, principalmente a liderança servidora. Estamos aqui com um convidado mega especial, que é o pastor Antônio Mazini. Seja muito bem-vindo ao Essência da Liderança. E, juntamente com ele, nós vamos mergulhar hoje em figuras históricas, figuras bíblicas, que vai trazer um modelo, um princípio de liderança, onde nós vamos poder aprender não somente acerca de Naamã e Neemias, mas aprender sobre tudo aquilo que o Espírito Santo quer que nós aprendamos para a nossa liderança. Seja muito bem-vindo, pastor O Mazini. É prazer com é uma meu. alegria imensa no meu coração estar aqui Glória a com o Deus. senhor. Quando eu montei minha lista de convidados, eu falei, pastor Mazini é o nosso segundo, não tem como Glória a Deus por isso. deixar de ser ele. Fique à vontade, se apresente. É privilégio estar aqui e falando sobre liderança é muito importante para a nossa vida espiritual, porque às vezes nós estamos abatidos, cansados, e quando nós estudamos sobre lideranças bíblicas, vários líderes na Bíblia, nós percebemos que eles também tinham um momento de fraqueza, um momento de caverna, um momento de angústia, de depressão. E quando nós falamos de depressão e angústia, momento de angústia, por exemplo, lá em Lucas, fala Jesus. Jesus entrou numa angústia tão Nossa. profunda que ele suou sangue. A Bíblia diz que Deus ele mandou anjos confortar Jesus, porque era o lado humano dele tentando prevalecer. E nesse momento nós aprendemos também sobre Elias, também um homem que foi para a caverna. Então, quando nós estudamos sobre liderança, nós aprendemos que nós temos o direito de ir na caverna de vez em quando, não permanecer nela e continuar aquilo que Deus determinou. E entender o nosso modelo de chamado para a liderança, que é o que nós queremos falar aqui hoje, modelo de Exatamente, chamado. exatamente, Você tem, por exemplo, aí, né? Você especificou muito sobre Naamã, modelo de chamada de liderança. exatamente. Pastor, do ponto de vista teológico e histórico, o que que a Bíblia apresenta como um alicerce da verdadeira liderança? Já que o senhor lembrou, né? Porque nós, como cristãos, a gente tem por base o nosso modelo principal de liderança é Jesus Cristo, né? Que exerceu a maior liderança servidora, inclusive o senhor acabou de citar aí ele no Getsemane, É, né? Ele estava ali sendo prensado, né, no Jardim das Oliveiras, sendo é. pressado, quando ele soa sangue. E exatamente ali, aquele momento, a gente acredita que ele estava fazendo o maior ato, né, da vida dele como humano e também como o próprio Deus, né, como espírito, sabendo o que aconteceria dali em diante, ele estava nos servindo, né, que é o modelo de liderança.
Se ele não passasse por aquele momento, nós não estaríamos aqui. Certo. Nossos pecados não seriam perdoados. Nós já teríamos sido consumidos dessa terra. Então, eu gostaria que o senhor nos ensinasse agora, neste momento, sobre esse ponto de vista histórico e teológico, né? Esse alicerce da verdadeira liderança. Como que o senhor enxerga a relação entre sabedoria, serviço e autoridade numa liderança bíblica? É, quando se fala de liderança bíblica, nós frisamos aí Jesus, nós começamos até com esse tema, ele no momento de angústia no Getsemane. Mas uma coisa muito importante que nós trazemos para a nossa vida hoje, como um fato espiritual, é que Jesus, quando ele se humaniza, ele, Jesus, ele se esvazia de três poderes: moral, né? Três poderes morais, Uhum, que ele se esvazia, que é justamente onisciência, onipotência, onipresença. verdade. Quer dizer, o Filho de Deus teve que se esvaziar para poder ser líder na condição de Salvador e resgatar o homem, né? Como é o propósito de Mateus 18. Uhum, Lá em Mateus 18:11 diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para ele resgatar, ele teve que ser um grande líder. E na vida espiritual, o nosso grande exemplo é ele. É o nosso primeiro grande exemplo. Mas se nós tirarmos da condição de Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, se esvaziou para passar por todos esses problemas, nós vamos ver que permaneceu grandes líderes. sim, Jesus ele veio para resgate. Moisés entra como libertador. Teve que se esvaziar. Ele teve que deixar a família, ele teve que caminhar 40 anos pelo deserto para resgatar o povo de Deus. Nós vemos Elias, um homem que fez a diferença, mas que também teve medo, teve angústia, mas um grande líder. E se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, nós vamos encontrar pessoas igual a nós. E a minha referência, ela total é Jesus. É você abrir mão de determinados valores da vida para se incorporar no mundo espiritual, para você colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar, com oração, com entrega. Você tem que se esvaziar totalmente. O líder que não se esvaziar, ele não consegue liderar ninguém. E uma coisa muito importante do líder é ele lembrar de onde ele saiu, de onde ele veio, como ele era, como ele foi resgatado, para ele poder liderar uma nação, ou até mesmo uma igreja, ou uma equipe de louvor na igreja, ou de pastores, verdade. né? É, a gente vê uma combinação, né, de serviços em excelência entre sabedoria, serviço e autoridade. O que nós encontramos hoje, né, bate, choca muito por causa da autoridade. Às vezes a pessoa valoriza muito a autoridade dela, a patente eclesiástica dela, e o serviço e a sabedoria começa a não caminhar na mesma excelência que aquela autoridade que ela está exercendo ali. E isso começa a atrapalhar a liderança e o propósito de Deus, até na verdade. Mas o senhor falando aí de Jesus e sobre tirar, né, se esvaziar. Eu quero falar, dividir com as pessoas, né, o momento em que eu conheci o pastor Mazini, né, que é um mestre em teologia, é um homem de muita sabedoria, eu admiro muito. E quando eu conheci ele, foi num congresso, né, numa imersão, na verdade, eu estava palestrando. E o senhor falou uma coisa comigo que mexeu muito comigo aquele dia e me ensinou ainda mais. Naquela semana seguinte, eu cheguei até a postar no meu WhatsApp, todo mundo ficou assim: "Nossa, mas que legal", todo mundo comentando. Eu falei: "Gente, vocês não têm noção como que foi". Porque eu lembro que de um intervalo entre uma palestra e outra, o senhor chegou para mim e falou assim: "Quando eu chego nesses locais, eu procuro me esvaziar e deixar em casa aquilo que eu aprendi em sala de aula". Eu falei: "Sério?". Mas era hora de trazer à tona. Pensei assim, sabe, era hora de trazer à tona aquilo, né, até mesmo para fazer comparações, para ver se, né, se casa, se iguala. E aí o senhor virou e falou assim, antes que terminasse a prosa, o senhor falou: "Se o Espírito Santo quiser falar comigo com outra pessoa que sabe menos que eu, a minha arrogância não vai deixar eu aprender". E aquilo mexeu comigo.
E eu falei assim: tá aí, um grande líder servidor. Porque o líder servidor é aquele que se esvazia de si, se esvazia da sua autoridade, se esvazia do seu aprendizado, se esvazia do seu conhecimento, se esvazia da sua técnica, para que outro chegue e consiga preencher e fala, e dar espaço, né, para Deus trabalhar. E eu aquilo me encorajou ainda mais Que a, bom. a subir no altar depois e fazer aquilo que precisava ser feito no dia. Mas, pastor, quer falar alguma coisa sobre isso? É interessante o seguinte, em muitos lugares que eu tenho que me esvaziar, é verdade. Porque eu estudo muito história, vírgulas, datas e épocas, e a maioria das pessoas não tem essa noção exata de tempo. Mas elas têm a essência do Espírito Santo. E eu preciso é da essência, porque a literatura eu aprendo numa sala de aula, mas a Uhum, essência não, a essência é conquistada. É igual amor e empatia. Amor, você nasce com ele. Porque quando Deus cria o homem, ele sopra na narina do homem. Quando Deus sopra, aí atributos de Deus vêm para o homem, como amor, bondade. uhum, Esses atributos torna-se natural no homem. Mas quando nós tomamos a decisão por conta e não observamos a essência que há em nós começamos a julgar pessoas. Aí nós perdemos a essência do valor de cada um, porque todos têm valores, todos. Eu me lembro uma vez que um menino cigano, amigo meu, que eu sou amigo do povo cigano, muito amigo, uhum. e ele me ensinou uma coisa e eu falei assim: nossa, que lindo, eu não sabia isso. E já tem uns 10 anos e até hoje ele fala assim: eu ensinei o pastor Mazini, eu ensinei o pastor Mazini, né? Então a gente tem que se esvaziar. Se Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou para viver nessa condição humana, imagine nós. Eu falo uma coisa sempre, é o seguinte, nós temos modelos de liderança. Eu costumo dizer que eu sou pastor de ovelha e não de igreja, né? Porque eu abracei, eu sei de onde eu vim, né? Por isso eu vivo no monte, em função de saber de onde eu saí. Eu sei Uhum. de onde eu vim e eu preciso buscar muito a Deus. E o modelo de liderança, eu tenho uma parte aqui para frisar, que a diferença de modelo de liderança no mesmo contexto, que é o caso de Neemias, nós vamos falar sobre Neemias, Sim. e Esdras. Quando Neemias chega para restaurar os muros, Neemias, ele vem como governador civil. E ele sabe que ele vai enfrentar uma grande batalha com Sambalate, que é governador daquela área, aquela região ali de Samaria. E nessa grande batalha que ele vai enfrentar, ele precisa estar alicerçado, que ele tem o aval de Artaxerxes, no ano 444, ele tem o aval do rei Artaxerxes. Então ele chega com autoridade civil, mas já tinha 14 anos que Esdras estava na liderança, mas da igreja, do povo de Uhum. Deus. Porque o povo de Deus ele foi liberto por Ciro, o Grande, no ano 539. Então o povo de Deus já estava lá, no templo. E eles começaram a reconstruir o templo. Mas a liderança de Esdras, ela não era uma liderança civil, era uma liderança religiosa. E se nós aprendermos a separar isso, então se Esdras entra em confronto com Sambalate, tudo seria destruído de novo. Mas Deus prepara um governo civil para entrar em confronto com Sambalate, né, apoiado por Artaxerxes, que deu a ele toda a autoridade e Toda a liberdade. autoridade. Então, nós temos que entender, a princípio, qual é o modelo de liderança que nós temos. Eu tenho um modelo de liderança, dificilmente será copiado. Né? Eu passo minha vida no monte, nos estudos, na entrega, porque eu sei que eu tenho que conduzir um rebanho que o Senhor confiou nas minhas mãos. Então, quer dizer, no caso aí, no mesmo contexto, duas lideranças, Esdras, o sacerdote, o lado religioso, e Neemias, o lado civil. E Deus trabalha assim nas igrejas, Deus trabalha assim nas etnias, em todos os lugares que você for. Você vai encontrar o mais religioso, o mais racional, aquele que pega no arado e fala, vamos embora, gente. E o Aquele outro que fala assim, assume a eu vou orar. frente, É aquele que assume a aquele que liderança. que sabe o momento de recuar e parar e falar: Eu vou até aqui, dali vai outro". Quantas pessoas em Betim hoje, né? Eu falo assim que Betim dorme e eu oro.
Betinha acorda, eu estou orando. E não sou visível, Uhum. né? Não estou na televisão, não estou nos grandes templos, mas estou nos bastidores do mundo espiritual, orando, garantindo a palavra através das pessoas e orando pela nação. Isso é muito forte, sabe. Eh, o senhor acabou já entrando nesse contexto histórico da época, né, de Neemias, o que a gente já falaria, mas esse princípio de liderança em Neemias, pastor, Neemias ele começa uma liderança chorando e orando, exatamente como o senhor está Chorando e orando. relatando o seu modelo, né. Eu falo que, antes de tudo, nós precisamos do aval de Deus, né. Antes de qualquer coisa que possamos antes que um líder tome qualquer decisão, ele precisa primeiro estabelecer uma conexão com Deus. Que lição que o Senhor nos dá sobre essa liderança espiritual que teve Neemias, né? Porque ele já começa exercendo e pode aprofundar também nesse contexto histórico da época, né, a ponto de que Neemias ele começa já chorando e orando. Se nós olharmos o caso de Neemias, vamos lá para o caso de Neemias. Quando Ciro o Grande liberta o povo de Deus, foi no ano 539. Agora vamos pular para Neemias. Neemias não vai com esse povo para o templo. Ele não volta para Jerusalém. Neemias permanece. Né? Talvez até seja um projeto de Deus. E hoje nós entendemos que foi um projeto de Deus. Que Uhum. ele poderia ter ido embora também. Mas Neemias, com toda certeza, nesse período já servia a realeza. Com certeza, por isso ele permaneceu. Então, quer dizer, olha só, do ano 539 para o ano 444, foi quando Neemias foi tirado de lá. E Neemias, quando o rei Artaxerxes chega, que eles se tornam amigos, então ele, naquela fé dele, na condição dele de, de proximidade com o rei, no gesto, no carisma, na empatia, e o espiritual trabalhando todo esse contexto, ele consegue chamar a atenção do rei. Ele foi muito corajoso, né? Ele teve muita Muita coragem, porque coragem ninguém poderia fazer o que ele fez. de se Mas apresentar Deus já diante tinha, do já tinha rei. preparado tudo aquilo. Você vê, às vezes nós nos afastamos de pessoas que podem mudar a história da nossa igreja por ele não ser um cristão. E sendo que Deus levanta o ímpio, às vezes, para nos abençoar. Exato. E Neemias, ele olha assim na coragem dele, a necessidade dele, ele chora, a alma dele chorava, porque o rei Artaxerxes, eu creio que já revelado pelo Espírito Santo, consegue ver a alma de Neemias, Sim, porque Neemias não ia chegar enxugando lágrimas diante dele. Ele só olhou e falou: "Você está abatido? Eu tá estou sentindo triste. você triste?" Meu rei, a casa do nosso Deus, os muros estão caídos. Aí você vê uma liderança de amor, de dedicação, de entrega. E quando ele vai, você vê que ele vai deixar o conforto do Do palácio palácio. para poder ir para a guerra, né? Para a guerra, para lutar contra pessoas que impediram O senhor Esdra de construir. o senhor tocou num assunto que eu acho muito relevante trazermos para esse tempo. É trazer o apoio de alguém fora do nosso ciclo, né, como foi o caso de Neemias, né, ele teve o apoio do rei Artaxerxes. Artaxerxes e, além de buscar esse apoio, muitas das vezes, né, a gente precisa buscar ele dessa forma como houve com Neemias, com muita sabedoria, né, ele teve que ter muita sabedoria para ter tamanha coragem de se apresentar ao rei. E de uma forma, eu acredito que ele estava tão aquebrantado, como o senhor disse, né, que o rei conseguiu ver a alma dele abatida, é o espírito de aquebrantamento. Eu acredito assim, a liderança hoje falta muitas que a gente percebe e vê. Um aquebrantamento a ponto de mostrar o seu coração. Os líderes estão se resguardando e guardando e guardando e mostrando tanto assim que estão de uma forma e não conseguem mostrar suas fraquezas. Porque era um momento em que Neemias também estava fragilizado, porque ele estava entristecido pelo que estava acontecendo.
né? Ele não tinha obrigação, mas ele tinha compaixão. Ele não tinha a necessidade de sair do palácio, mas ele tinha vontade de fazer alguma coisa. E essas relações que a gente precisa ver numa liderança hoje para ter o quê? Uma unidade. E quando a gente vai falar de unidade, a gente não pode só imaginar o corpo de Cristo ali junto, a gente precisa colocar novos membros, buscar esse apoio fora também. Nós entendemos bem que as pessoas se dividiram, né? Todo mundo quer ir para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Cada um quer criar seu próprio caminho. O orgulho, a vaidade, a soberba, ele tá sendo predominante na vida de muitas De muitas pessoas. pessoas. E o que que nós precisamos buscar? Essa essência. Eu me lembro uma vez que uma mulher chegou perto de mim e olhou e falou assim: Eu estou conseguindo ver Deus no seu rosto. Eu falei: É porque meu coração está quebrantado. Porque eu passei por desertos e vales. O homem tem 3 estágios na vida dele quando ele se aproxima de Deus. O primeiro estágio é o deserto. Se você chega com soberba no mundo de hoje, nos dias de hoje, é porque você não passou pelo deserto. O Uhum. deserto quebra orgulho. O deserto faz o homem aprender a depender de Deus. O deserto faz o homem a glorificar a Deus e atribuir a Deus só o simples fato de viver, de sobreviver no deserto. E o segundo estágio é quando ele vai para o vale, quando ele vai se curvar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor é soberano sobre a minha vida. E o terceiro estágio é quando ele vai para o monte. Agora sim, ele já passou pelos períodos difíceis, pelo deserto, agora ele vai simplesmente exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aí tem muita gente hoje no monte exaltando e glorificando, sem ter passado pelo deserto, sem ter passado pelo vale. Se não tiver quebrantamento, se não tiver humildade, não tem como deixar transparecer o brilho de Deus que está refletido na sua vida. É o melhor caminho que a gente tem para poder lidar com conflitos dentro da igreja, não é verdade? Hoje eu aprendi muito isso aí com relação a lidar com conflitos. Eu costumo dizer assim: amanhã eu te respondo, eu vou orar, eu vou pedir Deus para me dar uma sabedoria, porque às vezes nós tomamos decisão do homem, a decisão do homem leva a confrontos, conflitos, a divisões. E as igrejas hoje, a maioria pararam de ouvir Deus. Eles pararam de ouvir Deus. Eu sou muito suspeito ao falar disso, porque eu sou apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pela igreja que Deus confiou nas minhas mãos. Geograficamente é pequena, mas tem muita disciplina, tem muita organização. Meu povo é um povo feliz, é um povo que nós congregamos com unidade e Deus tem nos honrado. E isso tem chegado ao ouvido e lugares, em grandes igrejas, tem chegado o nome da comunidade evangélica Candeia, uma igreja pequena geograficamente, lá no canto de Betim, do Jardim Brasília, porque Deus verdadeiramente está nesse lugar. Nós temos buscado, É verdade. mas nós temos quebrantado o nosso coração, nós temos orado muito, é monte todo dia, né? No outro podcast, eu vi sua pastora falando sobre monte, eu estou lá 2.600 e poucos dias no monte, mas eu estou ali justamente para vigiar, matar, destruir o velho homem, que eu sei de onde eu vim, eu sei que eu não posso dar brecha para o inimigo. O inimigo trabalha com brechas, Exatamente. sabe? Por isso nós temos lá, por exemplo, um exemplo grande, a armadura de Deus, né? De Efésios 6:10. Você vê que nós temos ali 6 itens. E tem muito cristão que ele calça o primeiro, que é a sandália do evangelho, e já acha que é um cristão preparado. Mas ele esqueceu que depois Que disso tem a couraça da justiça, ele tem que ser justo. Depois ele tem o cinto da verdade, ele tem que ser verdadeiro. Aí sim ele vai ter o elmo, o capacete da da salvação. salvação. Agora ele tem salvação, mas ele não está pronto para a luta. Para ele ir para a luta agora, Deus vai ter que dar o quinto item, que é o escudo da fé, e vai ter que dar a arma de guerra, que é a espada do Espírito. Então tem muito crente caminhando com a sandália e dizendo: Eu E estou pronto para a e batalha. não E tá. está morrendo, se Morre desviando, no caminho. morrendo no caminho, ficando pelo deserto. E acaba responsabilizando, né, A liderança a da igreja, liderança da igreja. achando que não cuidou dele. Exatamente.
E os líderes estão aí, a maioria deles que tem chamado, estão aí Exatamente. abraçando, né? Mas não tem como a gente. Plantam a sementinha da rebeldia, a sementinha do orgulho, rega, cuida, zela, e depois, quando vem a separação, quando vem algo que a destruição, né, a colheita desse tipo de semente, né, desse plantio, tentam transferir a responsabilidade. A gente vê isso espiritualmente como uma estratégia de Satanás, mas a gente também não pode negar e nem deixar de lado a responsabilidade nossa como seres humanos também, de trabalhar os relacionamentos. Sim, Tanto da parte da liderança precisa exercer isso e trabalhar esse tipo de coisa, né, com as pessoas dentro da igreja, como também ensinar as pessoas a buscar esse tipo de verdade dentro de si. Para quê? Ele não seja refém das próprias mãos, refém das próprias palavras e nem transfira a responsabilidade para outras pessoas, porque o que a gente mais escuta é: "Eu saí porque eu estava sendo perseguido. Eu saí porque não me adequei. Eu saí porque o pastor era assim. Eu saí porque a liderança era assim. Eu saí por causa disso". Mas nunca tem coragem de aquebrantar o coração e sim. falar: "Eu saí porque eu sou fraco. Aí eu volto no Eu saí princípio. porque eu não dei conta Eu volto no princípio. de Qual é o modelo? obedecer a tanto". É. Qual o modelo de liderança? Você quer ser líder. Você quer cantar, mas não se prepara. Você quer ser intercessor, vai lutar contra demônios, mas não veste a armadura. Isaías capítulo 11, versículo 2, fala dos 7 Espíritos de Deus. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de Não busca conhecimento, nenhum. Espírito de conselho, Espírito de temor, Espírito de fortaleza. Aí ele não busca os espíritos e quer guerrear. E quer Aí guerrear. ele cai e quer responsabilizar alguém, Alguém. né? A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Venha a mim, aí eu vou te aliviar. Caso contrário, não tem, Caso contrário, né? não tenha. Então tem muita gente sendo responsabilizada aí, ó. Nós vemos aí que você daqui a pouco vai falar sobre Naamã mais um pouco, Sim. né? Naamã é o fator decisão, é o fator escolha. Eu escolhi servir a Deus. Hoje eu sou uma referência espiritual porque eu escolhi servir a Deus. E eu tenho buscado criar um laço de intimidade. E o grande segredo para conhecer Deus não é o irmão da esquina. O grande segredo é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medula. E é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Uhum. Então, quer dizer, busca o conhecimento e você vai aprender a ser um grande líder e ajudar a liderança da sua igreja. E não Exatamente. Ser responsabilizá-los pelos seus proativo, erros. né. Na liderança secular, a gente no mundo, né, a gente aprende a buscar essa proatividade, ao invés de reclamar, fazer algo que melhore, né. E eu percebo, às vezes, dentro das igrejas, né, aonde eu vou ministrar, às vezes, Deus mostra pra gente, né, esse espírito de divisão. Sim, Às vezes eu vou pregar fora, eu fui pregar uma vez numa igreja, não era daqui da região, era culto de mulheres, e chegando lá, assim, estava tudo muito lindo, tudo muito ornamentado. Eu levei uma menina que eu estava discipulando na época, da igreja junto comigo, e chegando lá o Espírito Santo falou para mim, eh, o tema era gratidão, do culto, era gratidão. Mas aí o Senhor falou para mim: "Não tem ninguém grato pelo que eu fiz. Porque estão achando que tudo que fizeram aqui foram feito pelas mãos dele, quando na exato. verdade fui eu que fiz". Aí eu paro para analisar, gente, nós precisamos servir as pessoas, servir a Deus e entender que hoje não a gente quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós não estamos fazendo favor a ele. Sim. É ele que nos dá um favor da graça dele a qual a gente não merece. Imerecida. É É imerecida a imerecida essa graça. graça. Então, aí começa-se a trabalhar, aí você vê um conjunto, a liderança trabalhando, movimentando uma equipe a trabalhar, e nessa movimentação
Aí você vê uma murmuração aqui, uma reclamação ali, um desapego aqui, um apego demais excessivo ali. E no final das contas, não houve aquilo que precisava ser edificado e restaurado. Assim como Neemias soube motivar e organizar aquela equipe, aquelas pessoas para construir aquele muro, né? E depois eles vão construir o quê? Neemias capítulo 9 vai falar que há uma nova aliança. Sim, Ele não só restabelece o muro, mas ele restabelece uma nova comunhão, uma sim. nova aliança. E ele faz uma oração a qual a gente não ora hoje, né? Que é lembrar das nossas mazelas, jogar elas para nós mesmos Sim. e falar: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque sozinha eu não vou fazer. E se eu fizer pela força do meu braço, eu não vou fazer certo, eu não vou fazer direito. Então, e a gente vê, começa a nascer. Eu vejo isso como sementes mesmo, plantadas, semente de vaidade, de arrogância, né, de o eu faço tudo. E não é sobre isso. Você vê que Neemias tem um fator interessante, é que quando ele vem, o pessoal está acuado, com medo do Sambalat, com medo Uhum. do governador de Samaria. Então ele vai ter que convencer aquelas pessoas a tomar a decisão. Vamos fazer, vamos fazer, nós temos a ferramenta. Mas eles vão vir contra nós, cada um pega a ferramenta numa mão e a arma na outra. Nós temos que fechar as brechas. Nós temos que fechar. E foi fechado, os muros foram construídos, foram fechados, né? Eu não me lembro se foi 30 ou 40 dias, mas foi rápido. 52 dias, se eu não estiver enganado. Foi rápido, fizeram, e eles ficaram muito revoltados, mas quando quiseram atacar o Sambalat, quiseram atacar, já estava blindado. Já estava Então, quer fechado. dizer, alguém tem que tomar essa decisão. Hoje, nós não temos um Neemias, hoje o evangelho, a nossa vida, ela foi individualizada. Uhum. A blindagem é sua. A minha blindagem não serve para você. A sua não serve para outra pessoa. Nós não blindamos filhos, nem ninguém. Nós somos blindados pelo nosso relacionamento com Deus. E de acordo com a nossa intimidade com Deus, a nossa armadura vai sendo reforçada. Então, quer dizer, naquela época tinha um Neemias, hoje não tem. Hoje somos nós mesmos. A espada tem que estar na mão e o escudo na outra. Cada um tem o seu. Hoje é sacerdotisa, é sacerdote, e fora disso, só Romanos 8:26, Espírito Santo de Deus, deixar ele convencer, deixar fortalecer, deixar ele revelar, deixar ele encher seu coração de amor para poder lidar com os problemas de hoje. É, armas espirituais, né, que a gente precisa trabalhar no meio da liderança. Hoje não adianta a palavra forte, arrogância, não Tem adianta que usar título. as armas espirituais. A Bíblia nos mostra várias, né, o amor, o perdão. Aí eu tenho uma até do perdão que me veio na memória agora. Eu discipulando um grupo de pessoas e houve uma divergência entre 2 pessoas. E eu falei assim, aí uma delas veio até mim para desabafar. E nesse desabafo eu percebi ali, sabe, eu falei assim: "A gente precisa encerrar esse ciclo, eu preciso mostrar para ela que ela pode sim parar com isso". Aí eu falei com ela: "Filha, você sabe que isso não é de Deus, né?". "Eu sei, mas e agora, o que que eu faço?". Eu falei: Vamos fechar essa brecha agora?". Falei: "Vamos fechar essa brecha agora? Você quer fechar?". "Quero". "Então você vai pedir perdão. Peça perdão". "Ah, mas eu não fiz nada". Eu falei: "Peça a si mesmo". "Ah, mas eu não fiz nada. Você não está entendendo, eu não fiz nada". Eu falei: "Não estou perguntando se você fez alguma coisa, eu estou te dizendo que a melhor arma espiritual para você fechar essa brecha agora, Sim. é você chegar diante da pessoa com o coração quebrantado e falar: 'Me perdoe', se você se está magoado, se está chateado, se eu fiz algo". "Mas eu não fiz". Eu falei: "Não importa se você fez, se deixou de fazer". "Ah, não sinto muito, mas isso eu não consigo". Eu falei: "Então", aí vem aquela parte, agora é só o Espírito Santo, porque só ele pode te convencer do seu orgulho. Eu tenho Eu uma não fala posso sobre fazer isso, mais. que nós tratamos o problema enquanto ele está na mente. Quando ele desce para o coração, aí só o Espírito Santo de Só o Deus. Espírito Santo. Enquanto está na mente, pode ser mudado. E se você não pediu perdão, se você não consertou aquilo, aquilo vai descer. Quando descer, vira sentimento. Uhum. E sentimento, só o Espírito Santo de Deus. Tem 3 pecados que não tem perdão.
As pessoas imaginam só a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas o não perdoar não tem perdão, É verdade. certo? A apostasia não tem perdão, É verdade. certo? E o não perdoar é mandamento. É mandamento. Está no Pai Nosso lá. Mateus 5 lá, Exatamente. está no Pai Nosso lá, né? Mateus 6. Então, quer dizer, esses três. Apostasia, atribuir a demônios o que Deus fez. Não perdoar. Se a base da nossa salvação é o perdão, né? Ele E só me blasfema contra o perdoa à Espírito medida Santo que de eu Deus. perdoo? É. Tem que ser na Nós medida. somos medidos com a mesma medida, Somos medidos com a né? mesma medida. Pastor, eh, o que líderes ministeriais precisam aprender com a forma como Neemias ele trabalhou com esse conflito em relação a Sanbalat? Eu falo sempre que você tem que amar o que faz. Né? Eu disse aqui agora há pouco, eu sou tão apaixonado pela Bíblia, eu levo ela para o monte, eu beijo a Bíblia, eu abraço. Falo, Deus, isso aqui me dá vida. Sabe? Eu Eita glória! sou apaixonado mesmo. E o amor pela obra. O A nossa amor. igreja lá na comunidade Candeia, eu fui o pedreiro, eu levantei com as minhas mãos. Né? Eu gastei 1 ano e 6 meses construindo. Amor. E muitas das vezes, não tem problema falar dessa maneira aqui ao vivo praticamente, e muitas das vezes eu não tinha ninguém para ajudar. Eu fazia sozinho. Amor pela obra. E Neemias, o amor dele por Jerusalém, pelas raízes dele, Nossa. pela obra de Deus, era tanto que ele arriscou a vida diante do rei para poder ir para lá. Então, quer dizer, a base de tudo que nós fazemos é o amor. É o amor. É o amor. Você tem que amar. E esse amor, ele está em nós, em todo mundo. Não é que tem pessoas, só não desenvolveu. Eu disse aqui que quando Deus sopra no homem, os atributos naturais é soprado no homem, Uhum. não os morais. Os morais é os três. Mas os naturais, que é o amor, empatia, longanimidade, isso aí nós conseguimos ter isso aí. Sim, Então, quer dizer, o amor tá. Só que a pessoa não desenvolveu. E tem uns que têm um amor, mas não têm empatia, verdade. né? E numa igreja, por exemplo, igual eu, por exemplo, eu falo sempre que são muitas pessoas, cada um com um tipo de problema. E se você não amar a todos, ontem eu me lembro que eu saí da igreja passando um por um, falando assim: eu te amo, você é muito importante para mim. E eu fui falando, e quando eu cheguei no final, que eu cheguei na porta, veio uns 8 ou 10 e me abraçou. Eu plantei aquilo, eu colhi o que eu plantei. Então, a primeira coisa da obra de Deus, amor. Amor. Amor, É. dedicação, Eu, a- eu, entrega. eu aprendi a amar no meu ministério, com a minha pastora. Eu não sabia o que que era amor, não. Eu achava que eu amava as pessoas. Mas eu fui muito confrontada, né? Eu fui muito bem discipulada por ela na prática, não de pegar a Bíblia e ficar ali horas lendo não, 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 nada disso. Foi no serviço do fazer. E toda vez que eu chegava para ela diante com uma dificuldade, com um problema para ser resolvido, eu falava com ela assim: "Ah, mas tô tendo esse problema com fulano". Aí ela falava para mim assim: ame mais. Aham. Dê mais amor. Ame mais. E eu fui aprendendo a amar. Eu fui aprendendo a amar. E hoje eu amo a diaconia. Amo. Eu amo. Eu amo limpar a igreja. Eu amo o que eu faço dentro da igreja. Eu amo pregar. Eu amo estudar. Eu amo ensinar. Eu amo da escola bíblica. Eu amo tudo que eu faço no ministério. Há uns anos atrás, eu odiava quem. Eu não odiava a igreja, porque eu já conhecia. Mas eu falava assim, eu não me via de jeito nenhum servindo a Deus dessa forma. Eu falava que Deus me livre ficar dentro da igreja 24 horas, todos os dias. Deus me livre. Não tem necessidade. E quando eu aprendi a amar, aí eu comecei a falar, a igreja dá muito trabalho. Aí Deus começou a me corrigir. Não, não é a igreja que te dá trabalho. Você me dá muito trabalho. É, é. Aí a gente aprende a amar até os problemas que aparecem, que aí quando aparece você fica assim, nossa, eu, eu, Você se eu sente consigo. útil. Você se sente útil.
Você fala assim: "Deus não precisa de mim para nada, que privilégio ele ter me colocado diante dessa situação para eu dar uma palavra de conforto, para as minhas mãos serem útil ali na cantina, para as minhas mãos ser útil para limpar o templo, para os meus pés serem útil para alguma coisa aqui, para o meu corpo ser útil para servir, colocar um pano de saco para sustentar num propósito", sabe? Manter as coisas organizadas. Orar no monte, buscar. Se deixar, eu oro mais de 1 hora no WhatsApp. Se deixar, eu faço Sim, isso. E há uma necessidade muito grande. Eu aprendi isso tudo porque depois que eu conheci o amor. sim. Sem amor, a gente não faz nada, não. Mas aí entra no 7 Espíritos de Deus, né? Sem amor, a gente não vai É longe, um dos não. dons dos 7 Espíritos. O monte lá para mim, eu sou apaixonado com o monte, apaixonado com a igreja. E quando eu chego em casa, que eu falo com a minha esposa assim, eu conheci uma família, eu conheci uma mulher, um homem, tanto faz a pronúncia que eu vou usar, eu falo assim, nossa, estou apaixonado, ela fala assim, é apaixonado por todo mundo. Mas Deus colocou isso em mim. Às vezes ela fala assim, por exemplo, nossa, fulano te largou de lado. Eu falo assim, mas eu não consigo fazer o mesmo. Eu não consigo mais. E lá na igreja eu tenho discípulos meus, discípulos lá, Elizabeth Maria é uma delas, ela fala assim, nossa, eu quero aprender a ser igual ao Senhor. A pessoa me xingar e o Senhor abraçar, certo? É, Aí eu falo assim, gente, Jesus na cruz, depois, né, Pierre Barbet diz que ele estava totalmente lacerado, apanhou a noite inteira. E ele fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E lá na igreja eu exatamente. falo isso, gente, se vocês me conhecessem, soubessem como eu choro por vocês 3 horas da manhã, e tem 22 anos que eu oro 3 horas da manhã. Falei, eu oro por todos vocês 3 horas da manhã, de madrugada, 5 horas da manhã no monte, e às vezes sou tão maltratado, né? Aquele jeito de falar assim, mas eu não me incomodo. Eu acho que eu amo estudar, gosto de estar dentro da igreja estudando, e nunca pensei em me ver da maneira que você falou aí, dentro da igreja. Aí eu sento ali e falo, Senhor, muito obrigado por esse Teve épocas espaço. na minha vida, teve um período, hoje não mais, mas teve um período que eu moro lá perto do senhor, né, lá em Betim, e a gente congrega aqui. E teve um período que eu vinha na igreja todos os dias. No domingo eu chegava a vir de manhã, vinha 2 vezes no dia. Todos os dias, de segunda a segunda, segunda a segunda, segunda a segunda. Porque não somente eu congrego, mas também meu esposo, a minha filha, e eu tinha que encaminhar ela a todas as atividades da igreja também. Então, o dia que eu não vinha, porque eu tinha que estar presente para trabalhar, eu tinha que vir para trazer a minha filha. Então, e assim, há momentos em que a gente vai ficando fica cansativo, fica. Mas quando você começa a entender o propósito de Deus, a trabalhar, Deus colocar as coisas no lugar, na ordem, eu falo que hoje não mais, porque nós chegamos no período, no momento que passou esse momento em que ficar muito atarefada, a gente conseguiu levantar pessoas que pudessem fazer Sim, e dividir as tarefas e conseguir organizar tudo isso. E eu vejo isso que, gente, eu era tão pequena, tão como que como que pode? É o próprio Deus. A gente não sim, pode atribuir isso a nós. A honra não é da gente, é do Senhor. É do Senhor. E a gente faz também atividades dentro da igreja. E aí ver hoje pessoas assumindo e desenvolvendo melhor ainda sim. nos traz alegria. É, Me dá alegria, me dá alegria. A gente tá com um caso assim, né, e todos os dias eu falava: "Senhor, aprova". E a pastora olhava e falava porque aí ela começou a assumir demandas que eu fazia antes, sabe, e a gente instruindo. E ela chegava pra mim, assim, às vezes falava assim: "Ai, Juliana, eu tô assim". Eu falei: "Calma, minha irmã, calma, persevera no Senhor, fica calma, segue, não segue a mim não, segue a Cristo, porque se eu vacilar e cair no meio do caminho, você ainda me levanta. sim, é. Segue a Cristo, olha para Ele, não me olha não, olha para Ele. Não pensa que você não está fazendo para mim, nem para a pastora, pensa que você está fazendo", e eu comecei a falar com ela: "Olha, fulano é o amor da vida de Jesus, assim como você é, assim como eu sou.
Cuidado como que você trata o amor da vida do Senhor. É verdade. Porque se a gente está trabalhando na cantina, por exemplo, a gente tem que lembrar que é como se fosse uma empresa, mas o dono daquela empresa é Deus. Sim. Os clientes são filhos dele. Não trate mal um dos pequeninos do Senhor, né? Então, é começar a ensinar dessa forma, surtiu muito efeito. E eu vejo hoje como que valeu a pena, como que foi bom, como que é maravilhoso isso e ver as pessoas crescendo e se desenvolvendo. Mas isso é característica de um bom líder. É você ver que as pessoas estão se tornando independentes e você só Exatamente. se alegra por eles estarem fazendo até melhor que você, porque você atribui a honra e a glória a Deus. Você está Exatamente. só prestando serviço. Eu tenho pessoas que tá desenvolvendo lá na igreja e eu fico encantado. Eu falo, Deus, o sonho da minha vida, né? Eu até brinco na igreja que eu falo, o sonho da minha vida é ficar velhinho e ficar na porta da igreja. O velhinho eu já estou, só falta ficar na porta da igreja e deixar a igreja caminhar sem mim, sabe? E eu lá na porta da igreja, recebendo as pessoas que eu gosto de fazer isso. Mas isso é ser líder. Não ter Verdade. líder sem egoísmo. É Sem falar, ó, cresceu, exatamente. Ensinar assume o exatamente, ensinar as pessoas a serem melhor que a você serem até, melhor. a serem melhor E até. você vê que é uma característica. Eu falo que as únicas pessoas que se alegram dos filhos ficarem melhor do que eles é os pais, né? Assim somos nós na igreja. Nós não somos os pais da igreja, mas nós somos os líderes e servos do Senhor. Servos do Então nós Senhor. nos alegramos com o crescimento dos outros. Exato. Pastor, fala pra gente brevemente sobre o contexto histórico aqui de Naamã. Porque Naamã também ele traz um grande ensinamento para a liderança atual, né, que entra também, sobre essa parte que nós acabamos de falar, sobre um grande líder, né, dar ouvidos a quem é de uma patente mais baixa que ele, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Mas porque assim, Naamã ele era um grande líder, poderoso, porém ele era leproso, né. E como interpretar simbolicamente essa ferida oculta que nós temos nos dias de hoje? Porque a ferida de Naamã não era somente aquela que tinha na pele dele, ele tinha uma ferida no coração ali também guardada, junto com ele, né. E fala pra gente desse momento aí, dessa história de Naamã. Vamos lá. O contexto histórico dessa história é o seguinte: do ano 734 ao ano 722, os assírios tinham dominado todo Israel. Então Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Sim, Ou seja, ele não era um homem bom. Ele era um homem duro, duro. né, líder e prestava serviço ao seu superior com toda certeza. Não tem nada espiritual nisso. Então, possivelmente, ele era arrogante pela patente dele e severo. Tanto é que a menina que vai parar na casa dele, né, era uma presa de guerra, Exato, tirada do seio da família. exato. Só que nesse período, como eles dominavam, né, as tribos de Israel, as famosas 10 tribos de Israel, então quer dizer, ele teve acesso a essa menina. Essa menina é levada. Agora, nós vamos entrar no contexto de Deus no projeto com Naamã. O evangelho tinha que chegar na Síria. Naamã tinha que ser quebrantado, porque ele seria a única pessoa com autoridade Ex para levar o evangelho e mudar a cultura daquele lugar, como ele fala no final do texto depois que ele é curado. Ele leva da terra de Israel para a Síria. Agora, o interessante é o seguinte: que a esposa de Naamã, olha só, olha os veículos de comunicação que Deus usa. Deus usa a menina com a esposa de Naamã, porque ela podia falar no ouvido dele. A Uhum. menina de Israel disse que lá tem um profeta que poderia te curar. Então, quer dizer, ele acaba acreditando por ela, ele ainda vai duvidoso, e tanto é que ele vai tão duvidoso que ele vai direto no rei. Ele vai direto no rei. E depois ele vai descobrir que é um homem simples, lá de Samaria,
um profeta, e ele vai até lá. Agora, está chegando diante de já é humildade. Ele já estava meio quebrantado. Deus estava quebrantando ele no decorrer da caminhada dele. Então, acontece Até conosco. porque também, né, a o que chega para ele é: "Na minha terra tem um profeta". Então ele, logicamente, ele poderia ter ido procurar diretamente o profeta, mas a patente dele não deixou Não permitia ele ir isso. lá no profeta não, ele Não vai permitia. direto no rei. Só que aí você vê que Deus vai quebrantando ele. A menina chega até lá, fala com a esposa fala com ele, e é o período que Deus vai quebrantando. O ser humano, o cristão, o líder, ele vai sendo quebrantado. Todos os dias ele vai tendo novas experiências. Eu digo que eu renovo a minha vida todo dia. Todo dia eu peço perdão, todo dia eu me conserto com Deus. Todo dia meu coração é mais quebrantado, né? Então, o caso de Naamã, toda essa trajetória, todo esse período que ele vai até Samaria, quando ele chega no profeta, o coração dele ainda não está todo quebrantado. Não, Tanto é que vai entrar no contexto, e quando o profeta não vai recebê-lo, ele ele se sente humilhado se com sente aquilo, humilhado. porque o orgulho ainda estava sendo Ainda estava predominante lá, na vida ainda tinha dele. uma ferida dentro Aí dele, veja né, bem, quem é que vai convencê-lo agora? Um servo, um subalterno. um subalterno. Senhor, não custa nada. O que que tem? O senhor já Exatamente. está aqui. É só o senhor tirar a roupa e se lançar ali, não custa nada. E é onde ele consegue ouvir. Agora imagina Naamã descendo e subindo e olhando a pele. Primeiro, segundo, terceiro, sexto mergulho. Mas no sétimo, Deus fala: agora eu vou fazer o milagre, vou fazer a obra. Exatamente. Mas Deus tinha um propósito nisso. Eu saí do Rio de Janeiro para consertar minha vida em Belo Horizonte. Deus tinha um propósito nisso. 3 dias depois que eu estava aqui, eu estava com as mãos erguidas numa igreja. 3 meses depois, eu estava numa mesa de estudo, já estudando. Era o meu chamado. E quando você, né, quando as pessoas que estão nos assistindo tiverem um chamado, você vai saber quando tem um chamado. Você vai saber para quê. Exatamente. As coisas começam a acelerar, começam a acontecer. O coração bate mais forte, o desejo de servir a Deus aumenta, a Você fala: "Eu tenho que obediência. melhorar Eu tenho que mais, melhorar, eu eu tenho tenho que que melhorar estudar. mais". A minha esposa fala assim: eu não sei para que você estuda tanto. Eu falei, todo dia eu tenho que melhorar mais. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, porque o evangelho precisa continuar. E a tecnologia hoje tirou muito os princípios do evangelho. A Uhum. tecnologia tirou muito. Está sendo muito distorcido. Sim, Então, nós estamos perdendo a essência do Naamã, depois de quebrantado. Nós estamos perdendo a essência do Elias, quando ele olha e fala assim: pela minha palavra. Né? Nós estamos perdendo a essência dos grandes líderes que podem servir de referência para a nossa vida. Então, eu vejo Naamã, sim, um grande líder, né? No sentido de um projeto de Deus. exatamente. Mas o orgulho dele quase que destrói a vida dele. Quase que destrói. E a gente vê muita liderança sendo destruída por orgulhos, coisas bobas. Mudando de ministério, Mudando de achando que o ministérios, problema está ali, que não tem achando que não oportunidade. tem oportunidade, sendo que às vezes era só ouvir alguém, conversar com alguém, porque a- falar com Deus. E Deus vai falar com a gente através de pessoas. Deus Através de fala com a pessoas. gente através. Ele fala através da palavra? Fala, mas tem hora que ele vai falar através de Sim, pessoas, né? Deus faz Eu isso. vejo que Naamã ele só leva a sério o propósito, o projeto, o que ele, a real necessidade dele. Ele tem que abrir mão daquele orgulho dele, daquela vontade dele de ser bem aceito, ser bem colocado, ser bem tratado, ser bem a apalpado, no sentido de que ele queria ser recebido pelo profeta, ele não queria ir a uma pessoa qualquer, ele foi direto no rei. Quando ele vai no profeta, ele questiona o rio. Ele fala que na Damasco tinha rio melhor, ele Ele não questiona o queria. profeta, ele Ele questiona o questiona rio, tudo, ele porque ele questiona o achava que ele era lugar. muito bom, que ele era um cara que não precisava de pouca coisa não, ele tinha que ser servido do melhor e do maior. E as igrejas nossas de hoje estão cheias de Naamã, orgulhoso. Cheio de gente Chega na igreja, né? exatamente. Quando você foi na minha igreja lá, sentadinha no seu canto, na sua posição. Se tiver oportunidade, vai. Se não tiver, você fica sentadinho ali.
A gente vai nesses lugares é para se alimentar, né? Exatamente. Às vezes eu falei que tem programação de pregação, aí a pessoa fala, pastor, se quiser dar oportunidade, eu falo, não, a pessoa vai te ouvir hoje, Deus vai falar com ela. Mas eu não sei o tanto que a pessoa sabe, a essência do Espírito não tem tempo de estudo, isso é Ex intimidade, é É relacionamento. intimidade, é relacionamento. E quando a gente começa a se relacionar com Deus dessa forma, eh, Deus faz aguçar na gente o desejo e o anseio de se preparar No ainda sétimo mergulho de mais. Naamã, mas no sétimo mergulho, quando ele viu a pele, que ele cria um vínculo de intimidade, ele se quebranta, ele chora, ele glorifica, Glorifica ele glorifica e vai levar esse testemunho para a Síria. e ele leva o testemunho, né, e enfatiza, assim, que aquilo foi tão santo, tão santo, tão santo, ele quer levar à terra. Ele quer Ele quer levar levar a a terra. terra, ele quer levar a terra como prova da existência do que houve ali, de algo, assim, que tem que acontecer lá também. Quando eu fui em Jerusalém em 2012, eu, eu peguei numas colunas perto da casa de Pedro e eu falei, Jesus pegou nessa coluna. As colunas estão lá, no templo. Eu falei, Jesus pegou nessas colunas. Aí eu me lembro que eu apalpei a Que coluna, emoção, eu gente. apalpei a coluna em- Jesus tinha mais ou menos 1,71 m, 1,71 m mais ou menos. E eu falei, bom, Jesus tem a minha altura. Então, se ele encostou a mão aqui, o máximo foi aqui, e o máximo, o mais baixo foi aqui. Aí eu encostei, eu falei, eu encostei a mão onde Jesus encostou a mão, né? Eu mergulhei no rio que ele mergulhou. Eita Eu glória. pisei lá no Getsemane, onde ele se sentiu, né, sozinho. Qual que é essa sensação, pastor? É, a gente não tem palavra para descrever. Eu chorei 12 dias. No Monte Carmelo, no túmulo, quando eu olhei. Túmulo vazio. E Eu digo que eu não fui chamado para ser estrela, nem para estar na primeira página do jornal. Eu fui chamado para orar pelas igrejas, pelo evangelho, e eu faço isso. E quando eu fui em Jerusalém, eu não tinha recurso nenhum, e Deus me deu o recurso. Hoje eu iria com facilidade. Se eu vendesse o carro, eu iria. Na época não tinha. 100% Deus. Deus. 100% Deus. E quando eu entrei no tanque de Betesda, geograficamente eu estudei o tanque, o porquê do mover das águas, o Getsemane, né? Jericó, o monte o monte da transfiguração, tudo. A nascente do Jordão, 7 mergulhos. Eu fiz os 7 mergulhos no Jordão. E ali é um lugar espiritual. Não é santo, é espiritual. Para quem é espiritual. E é o caso disso aqui que nós estamos fazendo. Se nós trouxermos esse assunto de Naamã, esse assunto de Neemias, para os dias de hoje, nós vamos ver que a maioria perdeu essa essência. As pessoas não querem ter responsabilidades. Né? Eu pretendo passar o Natal em Vitória do Espírito Santo. Mas eu estou preocupado com o dia 24, que é uma quarta-feira e tem culto. Em quem vai me substituir? Alguém vai ter que ficar. É esse amor pela obra. É Uhum. colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Que a Bíblia diz que as demais coisas são acrescentadas. Verdade. Então, quer dizer, Primeiro reino dele. primeiro reino. Então, que esses temas, esses líderes, venham a ser exemplo para a nossa vida. Se o Filho de Deus se esvaziou, nós temos que nos esvaziar. É. O senhor falou uma coisa que ardeu aqui dentro de mim agora, porque é como um testemunho mesmo, é como isso aqui, o senhor fazendo essa comparação com o propósito, né, que o senhor foi a Jerusalém e foi Deus purinho. Quando o Senhor me chamou para esse ministério, né, para ensinar liderança, eu falei: "Deus, o senhor tá doido? Como assim? Mas líder de quê? Se eu não sou líder de nada". Falei com o Senhor e eu não sou líder de nada. Mas é algo que arde, Sim. arde no coração da gente.
E daí você não quando você assusta, eu olho hoje para trás, no meu tempo de caminhada de ministério, de trabalho ministerial, e eu olho e falo: "O que que eu fiz de lá para cá?". Eu me preparei como líder, eu estudei, eu me formei, eu estive ali dando valor a cada detalhe e enxergando que varrer o chão da igreja é algo espiritual, lavar o banheiro da igreja é algo espiritual, subir no altar e pregar é algo espiritual, Sim. palestrar é algo espiritual. E isso aqui, aí o senhor fala, isso aqui como é algo espiritual também. É, e aí eu falo, como que eu consegui fazer de lá para cá? É Deus. Deus. Deus, porque humanamente também eu não teria capacidade nenhuma. Nenhuma de nada. Nenhuma, 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 nenhuma. Tem um hino que tá muito cantado agora, que fala assim: Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu estava no Rio de Janeiro, cantando no karaokê, num bar cheio de drogados e bêbados, e o Espírito Santo me chamou ali. Eu já saí daquele bar convertido. Eu fui convertido num minuto, dos pés à cabeça. Deus arrancou tudo de ruim de dentro de mim. Isaías 43:25 diz assim: Sou eu que apago todas as suas transgressões. Sou eu. E foi apagado. Passei pelo deserto. Primeiro 1000 dias de monte. Sem comida, sem dinheiro, sem carro, sem bicicleta, sem guarda-chuva, estudando, orando e chorando. E falando, o Senhor é soberano. Quando inteirou Ele é soberano. 950 dias, Deus abriu as portas e nunca mais fechou. Porque você não passa pelo mesmo deserto 2 vezes. Porque o deserto não tem como voltar para ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo não voltar, Deus fechou o mar. Vocês não podem passar. Vocês são obrigados a seguir. Certo? Mas nós estamos doentes. Bebe essa água amarga. As águas de Mara. As águas que curavam. Por isso elas eram amargas. Mas e daqui para frente? Daqui para frente é dependência total. Não tem como Exatamente. plantar, não tem como colher. O sol, a misericórdia de Deus cobria eles com a nuvem. E eu falo uma coisa: desde que eu consertei minha vida com Deus, que o Senhor me aceitou, eu passei a estudar, dedicar, orar, clamar. Eu tenho 20 anos de oração, 3 horas da manhã. 1.600, 2.600 e tantos dias de monte. Minha vida é visita, minha vida é estudar, minha vida é orar e abraçar pessoas. E Deus levantou pessoas para me ajudar, muitas pessoas. E não falta nada, Ele sempre tá certo? Então, quer suprindo em dizer, tudo. Israel, Jerusalém, chorei muito quando eu naveguei no Mar da Galileia, quando eu estava no Hotel Salomão, olhando o Mediterrâneo, viajando nas histórias, nas vírgulas das histórias, o tanque de Betesda, 5 pavilhões, quando eu fui olhar o processo da água, no processo que a água era purificada, quando a bolha subia, e o espiritual via o anjo, e o racional via a bolha subindo, por causa da abertura da comporta. Quando eu entrei no Getsemane, falei, Deus esteve aqui, ele chorou aqui, no túmulo vazio, no Gólgota, nos Isso é 600 glória. metros que ele caminhou, lá do Porte de Salomão até o Gólgota, com um madeiro de 50 quilos. Quando ele insere o homem lá na chegada, o Sirineu, Deus coloca um homem para carregar, permite que um homem carregue a cruz. Deus mostrando, estou inserindo o homem no projeto, sabe? E essas coisas me encantam. A palavra, a Bíblia me encanta, Aleluia. sabe? A Bíblia me encanta, pregar me encanta, cuidar da igreja, limpar banheiro, pegar meus diplomas, guardar tudo no Tudo. guarda-roupa, tudo guardadinho no guarda-roupa, não tem nenhum na parede. Não tem nenhum na parede, um monte de Verdade. diploma guardado. E eu estudando, já terminei agora, só falta ser diplomado agora no mestrado.
né? Ano que vem eu vou estudar Libras, fazer uma faculdade de Libras. Eu Isso. preciso aprender, sabe? Escrever, estudar, abraçar, aconselhar. Eu gosto de limpar a igreja, eu gosto de limpar banheiro de igreja. Eu olho para a igreja e falo, Senhor, aonde o Senhor me colocou, Deus? Eu vou nos grandes templos, eu olho e falo, Senhor, obrigado pelos grandes templos, obrigado pelo nosso geograficamente pequeno, sabe? O dia que o pastor Divino esteve lá, ele falou, que coisa linda, pastor Mazinho. Olha a diferença de poder financeiro, mas ele olhou só o É, espiritual, olhou só o só espiritual. Jesus. Então que nós, como líderes, venhamos aprender a estudar, se dedicar, se entregar, né? Se esvaziar. Amar, se Se você esvaziar. não se esvaziar, você não consegue entender as pessoas. Você não vai entender ninguém se você não conseguir se esvaziar, sabe? Aquelas pessoas que choram. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para abraçar pessoas. Que bom. Amamos, Amém. amei. Tenho certeza que o nosso público também vai se encher, né, de muito aprendizado e vai aprender também a se esvaziar daquilo que precisa ser esvaziado. Estamos terminando agora, já deu o nosso tempo. Estamos terminando esse incrível bate-papo com o pastor Antônio Mazini. E eu quero deixar aqui uma reflexão para todos vocês que estão em casa. Há uma necessidade muito grande que todo líder se humilhe. E há uma necessidade muito grande que todo grande líder se esvazie. Lembra que o maior dos líderes, que é Jesus Cristo, ele precisou se esvaziar. E talvez você esteja passando uma dificuldade na sua liderança e não sabe o que fazer. Experimente se esvaziar. E deixe que o Espírito Santo te enche. Com certeza ele vai te encher de sabedoria, de discernimento, e você vai saber o propósito. Estamos terminando e até o próximo.